Bom, primeiramente agradecer aí a galera que tem comentado, curtido, compartilhado aí os nossos vídeos e pedir desculpas ao último vídeo que nós fizemos aí falando sobre o Cruzeiro, falando do Bruno Rodrigues e do Henrique Dourado, que na verdade eu confundi os nomes. O próprio narrador os confundiram, então faz parte aí, tá? Mas muito obrigado aí pela atenção e muito obrigado ali pela chamada de atenção, que isso edifica a gente vai tentando melhorar da melhor maneira possível. E por isso, hoje eu coloquei aqui o computador ao meu lado para que eu não venha errar e caso erre, venha me consertar. Vamos falar um pouco aí de Cruzeiro e América Mineiro. O time do Cruzeiro, em meio a essa turbulência e essas polêmicas, deu a volta por cima. E o Henrique Dourado e o Bruno Rodrigues, né, mostraram que, como eu já tinha dito no outro vídeo, que aquilo ali acontece em treino e a única diferença é que isso aqui, a câmera estava ligada e nos treinos não. Isso é uma coisa corriqueira que acontece repentinamente. E vocês viram que realmente foi passado uma régua por cima, passaram uma borracha. É bom até a gente comentar sobre o primeiro gol, que foi a assistência do Bruno Rodrigues para o Henrique Dourado, né, para o ceifador. E assim que eles fizeram ali o gol, o Bruno Rodrigues deu assistência de cabeça, o Dourado fez o gol, já saiu correndo para poder abraçá-lo, para mostrar também para a galera que, cara, isso é coisa de vestiário, isso acontece muito no vestiário e existem muitas coisas no vestiário que acontecem que realmente a gente de fora, né, as pessoas de fora não podem saber, porque senão elas vão ficar abismadas e transtornadas. São coisas de mão na cara, jogador trocar soco, treinador xingar jogador revidar. Então, isso não significa uma perda de liderança, nem muito menos um racha de um grupo. É óbvio que vai haver grandes afinidades e dentro dessas afinidades um vai ser mais próximo ou não do outro, mas o coletivo, o individual ali, o incomum é levar o seu time às vitórias, e sobre isso você pode ter certeza que a maioria desses grupos tem como objetivo. Então, voltando aqui a falar do jogo, né? Só para deixar essa particularidade aqui bem enviesada, foi um jogo muito movimentado, um jogo muito bom. Para mim foi o jogo da rodada, da rodada de ontem. Também teve o Atlético lá, o Atlético Paranaense, que venceu o Curitiba de virada, mas para mim foi o jogo da rodada justamente por conta desse caso, né? Eu vi que foi um Cruzeiro assim e um América Mineiro que, cara, o América tem algo que está acontecendo com o América, que o América ele não está conseguindo fazer resultados justamente por conta da última bola. A última bola que eu digo o quê? Não é nem o passe para a finalização, é realmente na hora de matar, sabe? O América tem pecado muito e tem jogadores lá que já tem uma canja, uma caixa, que sabem fazer. Tô falando tão propriamente do Aloísio e também do Wellington Paulista, que é banco desse time, e também do Benítez, que já tem uma rodagem dentro do futebol brasileiro. A gente vê que ele é realmente o 10, o craque desse time, mas a bola realmente não entra. O América tem jogado bem, isso é bom frisar e alimentar, tem jogado bem, e ontem foi a mesma coisa. Teve gol anulado, teve gol perdido cara a cara, então assim, foi um jogo bastante movimentado, de ambas as partes podendo ganhar. O Cruzeiro ganhou de 4-0, mas quando você olha o placar, você vê esse placar elástico, parece que o Cruzeiro realmente dominou o jogo, se impôs no jogo e não deixou o América jogar. Não foi bem assim. A verdade é que poderia ser 4-4, 2-2, 3-3, enfim. Porém, o América deixou de fazer, né, e aproveitar as suas oportunidades. O primeiro gol, como vocês já sabem, como eu disse aqui, foi a assistência do Bruno Rodrigues para o Henrique Dourado. O segundo já foi a assistência do William para o Marlon, o segundo gol. O terceiro gol, eu vou mostrar aqui para vocês. O terceiro gol que eu vou trazer aqui para vocês foi os últimos dois, né? Foi do Gilberto, o Igor Formiga deu assistência para o Gilberto e o Felipe Machado também deu assistência pro Gilberto. Cara, como que são as coisas, né? Acredito eu, o Gilberto ele não é banco nunca nesse time, mas sabe, é só uma percepção que eu tenho e que é óbvio, todo mundo pode discordar. Mas cara, eu acho o Gilberto um jogador muito completo, muito completo. Eu acho que o Gilberto para mim, assim, é um dos top 5 de centroavante no Brasil. Por exemplo, eu tenho o Pedro não, tecnicamente o Pedro, alinhado a ele o Cano, que é o matador. Depois
eu não consigo pensar em um outro grande jogador 9 que tenha todas as características necessárias para ser um homem de área. Aí eu só consigo pensar em o Gilberto. Aí você vai falar, o Vitor Roque, o Calleri no São Paulo. Mas, cara, sinceramente, eu tô falando de um jogador que, independentemente do clube que ele esteja, num decorrer de 10 partidas, ele vai guardar ali no mínimo 5. É disso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, eu acho que, além do Gilberto, o Cruzeiro tem um time muito coeso, já tenho falado isso, e tem um time que, se derem oportunidade e incorporarem com uma ou duas peças esse elenco, esse Cruzeiro vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. E outra coisa também, eu falei ali das oportunidades, né, no outro vídeo entre o Henrique Dourado e o Bruno Rodrigues, das oportunidades do cara que estava chegando e tal, que o Bruno Rodrigues é um jogador de 26 anos, que provavelmente correu muito, né, lutou muito para chegar onde ele está hoje no Cruzeiro, roeu o osso ano passado com a Série B, e aí trouxe o Cruzeiro para a primeira divisão. E aí, cara, por que eu falei isso e aonde que eu quero chegar? Cara, ele é o craque desse time, irmão. Joga K9 ali, parece que é um centroavantão, mas não, ele é o craque desse time. É um cara que, independentemente de qualquer que seja o jogo, não foge do jogo, assim como foi no contra o Fluminense, que ele não fugiu do jogo, por mais que tenha perdido o pênalti. Ele mostrou personalidade e foi lá bater. E ontem, irmão, o cara, falando assim, raso, o cara bagunçou, irmão. O cara joga muito. O lençol que ele dá naquele... Nossa Senhora! Entendeu? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro precisa de uma ou duas peças ali só para poder incorporar o elenco, sabe? E ter aquela estrutura, porque tu depende de um elenco para poder fazer rodagem, porque são muitas rodadas. E podem guardar o que eu tô falando aí. O Cruzeiro vai chegar e eu não duvido nada que, se chegar, esse moleque, Bruno Rodrigues, se Deus quiser, e vai guardá-lo, né, por conta de lesões, essas coisas, vai ser o craque do campeonato. Então é isso, só para mostrar para vocês, o Cruzeiro ontem fez mais um grande jogo, venceu por 4-0, jogo que também o América poderia ter feito alguns gols, e qualquer que seja o resultado, por mais que tenha sido para o Cruzeiro, o América poderia também ter vencido a partida, mas o Cruzeiro mostrou a sua força e mostrou que, na hora de decidir, tem jogadores que podem e conseguem decidir. Isso é muito importante, porque muita gente só viu pelo lado da briga, mas o Henrique Dourado e o Bruno Rodrigues, eles tiveram uma atitude assim que muita gente não consegue ver, ficar mais pro lado da polêmica. Ambos quiseram decidir, ambos quiseram colocar o Cruzeiro para frente. É isso que eles estão conseguindo. Então é sobre isso. Até a próxima.